Look at the sky above the sea, chase of rain. Look at the fields of gold, it's time to dream again. I see your will be done, I long for kingdom come. Whoa. Hoje com o pastor Joseph Prince. Como estão? Olha, bem, uma vez, eu acho que não foi muito tempo atrás, um pastor me fez essa pergunta. Você fala muito sobre ver Jesus, ver Jesus. Eu sei que é muito importante ver Jesus, mas como eu posso ver Jesus? Olhar uma foto? Quando alguém ouve ver Jesus, pensa que essa resposta é uma resposta muito simples, que isto é, na verdade, dar às pessoas um conselho em prático. Não falam isso porque é ver Jesus, mas, na verdade, eles pensam que isso não é resposta. Se você está tendo um desafio, a resposta é ver Jesus. E, de alguma forma, essa perspectiva ou sabedoria vai chegar, essa impressão divina vai te guiar. Isso vem quando você vê o Senhor Jesus. Então, como ver Jesus? Se você tem problemas financeiros ou talvez você está passando por problemas com um vício, veja Jesus. Amém? Mau hábito pode ser transformado em um bom hábito. Mas como transformar esse mau hábito? Transformá-lo em um bom hábito. A resposta está sempre na cruz. Amém? O nosso desafio é sempre olhar para a cruz, para Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Você não entendeu o que eu falei. Você tem que transformar os hábitos ruins em hábitos bons. Você entendeu isso? Amém. Estão devagar hoje. Bem, quando olhamos para Jesus, seja qual for o nosso desafio, talvez lutando contra a depressão, precisamos encontrar com Jesus, precisamos ver Jesus. Seja numa mensagem ou na palavra, essas são as maneiras como podemos ver Jesus, nosso Senhor. Amém. Às vezes o Senhor pode dar uma visão, mas não busque por isso. Até os demônios podem dar visão também. Tenha cuidado, a palavra é que revela Jesus. Jesus mesmo nos falou isso. Quando ele ressuscitou dos mortos, no mesmo dia que ele ressuscitou dos mortos, você acha que ele teria coisas mais importantes para fazer depois de ter ressuscitado? A primeira coisa que fez foi enxugar as lágrimas de uma mulher. A segunda coisa que fez, nós vemos que no mesmo dia, ele caminhou com 2 discípulos. E a Bíblia diz que os seus olhos estavam fechados.
Não por causa deles. Esse termo está de forma passiva. Quer dizer, o Senhor impediu que eles pudessem vê-lo em pessoa. Eles estavam deprimidos, eles estavam voltando para a cidade deles, chamada Emaús. E Jesus se aproximou deles e falou com eles: por que vocês estão falando estas palavras? Escute bem, porque isso pode trazer libertação da sua depressão e frustração. Estavam frustrados e deprimidos. Eles disseram: você é o único que não sabe o que aconteceu? A Jesus de Nazaré, que fez sinais e maravilhas, pensamos que seria ele. Pensamos que ele seria o Redentor de Israel. Então ele seria um meio para o interesse deles que Israel fosse abençoado. Pensamos que ele seria o que traria redenção a Israel. E o foco deles era sempre Israel como objeto principal das suas atenções. E Jesus seria só um instrumento. Mas o Senhor mudou isso. Por isso estamos deprimidos. Queremos o bom em vez do melhor. Temos alguma coisa no coração e usamos Jesus para obter o que pensamos ser o melhor para nós, mas na verdade o que o Senhor tem para nós é o melhor, e você vai ver isso quando o Espírito Santo fala em Hebreus. No primeiro capítulo, por exemplo, mostra a excelência de Jesus sobre todos os anjos. Ele é melhor do que os anjos. Em outro capítulo, mostra até que Moisés, que era um servo, não é melhor do que o Filho de Deus. Depois, no outro capítulo, remove o sacerdócio levítico e coloca um outro sacerdócio que é eterno, de Melquisedeque. Então é sempre, Jesus é melhor do que tudo no livro de Hebreus, e o Espírito Santo tem ciúme e zela por isso, para que a glória seja toda Jesus, para que possamos vê-lo. E finalmente, comparado a todos os heróis da fé em Hebreus 11, termina dizendo, olhando para Jesus. E essa palavra olhando no original, em grego é, literalmente, a palavra não olhar para tudo que distrai. Até para esses grandes heróis da fé em Hebreus 11, não são o nosso exemplo. Não devemos olhar para eles, essa grande nuvem de testemunhas, mas para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Posso ouvir um amém? Mas como ver Jesus? No caminho de Emaús, estavam frustrados. E o jeito de curar isso? O Senhor começou a expor coisas que dizem a seu respeito, nas Escrituras. E mais tarde disseram, nosso coração não ardia quando ele revelou as Escrituras para nós? Não reconheceram esse estrangeiro, seus olhos estavam fechados. Anos atrás eu perguntei ao Senhor, eu faço perguntas que ninguém faz, e muitas pessoas dizem que eles não reconheceram a Jesus porque provavelmente estavam muito tristes, ou então porque ele estava com o seu corpo glorificado, e a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala, seus olhos estavam fechados. Ou seja, ele fechou seus olhos para que não vissem em pessoa. E não reconhecê-lo. Também, alguns dizem que mais tarde, quando ele partiu o pão, eles o reconheceram quando ele ministrou a Santa Ceia. Talvez viram as marcas dos pregos. Isso também não é verdade, porque não está na Bíblia. Eles o reconheceram no partir do pão, porque Jesus permitiu isso. Mas, por que ele fechou seus olhos? Eu perguntei ao Senhor anos atrás, e o Senhor me disse isso. Era muito importante que eles pudessem me ver na palavra do que me ver em pessoa. E isso nos dá uma oportunidade igual para todos nós, hoje. Ou então vamos dizer, tiveram o privilégio de ver Jesus em pessoa, e por isso eles creram. Não. Todos nós temos o mesmo privilégio daqueles dois discípulos. Ver Jesus na palavra é mais importante do que ver Jesus em pessoa. Está me ouvindo? E foi isso que os libertou da depressão. Amém? Não só isso, mas os seus pés foram postos de volta no caminho certo. Estavam saindo de Jerusalém e agora voltaram para Jerusalém. Amém? Eu quero falar algo. Amém? Que bem-aventurados são os pregadores que revelam Cristo a você. Estão fazendo um ótimo trabalho. Em vez de falar, você tem problema com a família, eu vou ensinar sobre isso. Nada errado com isso. Ou se tem problema financeiro, vamos falar sobre mordomia nas próximas semanas. Não tem nada errado com isso. Ou se você tem problemas psicológicos, eu vou falar sobre técnicas de psicologia para poder lidar com isso. Também vou falar sobre relacionamentos humanos, tipo A, tipo B, e também sobre os temperamentos. Eu vou falar sobre tudo isso. Tudo isso é bom. Não sou contra isso. Mas a igreja não é o lugar para esse tipo de coisa, isso é tipo mais um suplemento. O objetivo principal da igreja é proclamar e expor a Jesus Cristo, que é uma pessoa, e ele crucificado. A sua obra. Posso ouvir o amém? E de repente aquela pessoa é curada.
de repente muda a sua perspectiva. Você vai ver que não somente você, eu falo isso, você vai se sentir santo, sabe? Porque santidade é uma palavra que tem sido tão deturpada e mal interpretada. Santidade é da palavra raiz, que no inglês é pleno. Santo, pleno. Quantos querem ser plenos? Você quer ser pleno? Quando vemos o oposto de santidade é ser comum. Ser santo é ser incomum. Deus quer você incomum no mundo que é tão comum nos seus valores, nas suas práticas, na sua moral, e querem todos como ele. Se você não é, eles te criticam. E em um mundo que pretende ter muita compaixão, na verdade, tem se tornado muito cruel. Você é incomum. Você é diferente. No mundo tem uma estatística que está entrando no mundo cristão, que é alto índice de divórcio. Você deve ser incomum. Isso é santidade, amigo. Posso ouvir um amém? Sim. Vê, Jesus também vai responder as suas perguntas sobre casamento, ou qualquer dificuldade que você tenha no seu casamento agora. Talvez não queiram nem olhar um para o outro, mas olha para Jesus. Olha para Jesus. E olha bem, todo casamento tem que ter uma terceira pessoa. O nosso Senhor Jesus. O problema é que quando você olha um para o outro e tenta colocar um ao outro no lugar do Senhor Jesus, exigindo um do outro o que só o Senhor pode dar e fazer. Casamento é feito de duas pessoas incompletas se unindo, ok? E olha bem, estou só dando a minha introdução, porque eu vou falar sobre como ver Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Dê a Jesus a glória, aleluia! Você não se alegra? Porque você está nessa igreja? Será que posso dizer isso? Eu escuto pastores falarem da sua igreja, mencionem a igreja, o nome da igreja, estão orgulhosos, e eu me orgulho de todos vocês, e falo isso. Fiquei com saudade de todos quando eu estava em Israel. Senti a sua falta, amém? É isso aí. Agora, hoje eu vou falar de algumas coisas que, na verdade, eu perguntei para o Senhor quando eu fui a Israel, porque quando eu vou lá, eu vou em lugares que, na verdade, o Senhor colocou no meu coração, e você vai ser abençoado, porque alguns desses lugares são lugares onde, quando eu vou lá pela primeira vez, em alguns lugares eu fui pela primeira vez, o Senhor me revela coisas e começa a derramar sobre mim revelações, como um rio de revelações que, na verdade, não é um rio, mas uma chuva. Da chuva seródia, você viu as fotos do tsunami que o pastor Lawrence mostrou na semana passada? É mais ou menos assim. Como se estivesse bebendo de um hidrante. Sabe, você vai beber até não aguentar mais, mas foi o que aconteceu comigo, e lembre-se sempre que quando vou a Israel, o benefício é seu. Você vai querer que eu vá mais vezes. Posso ouvir um amém? Então vamos agora à palavra e você vai ver o que Deus tem para nós. Vamos a Gênesis 49 e Jacó chegou a um lugar da sua vida quando ele vai partir e estar com o Senhor. Ele sabe que seu tempo acabou e reúne toda a família. Ele viu José, o seu filho, amém, o segundo homem do Egito, o presidente do Egito, e ele conheceu também os seus netos agora, os filhos de José, Manassés e Efraim. E ele então chama a todos, porque ele sabe que seu tempo acabou e quer abençoar a todos eles. Então vamos ver o primeiro verso. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Essas bênçãos dos 12 filhos não são só bênçãos, são bênçãos sim. E se você olhar para todas as bênçãos dos 12 filhos, vai dizer assim: todas essas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai. Jacó falou isso quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a sua bênção. Então ele abençoou os 12 filhos. Mas, quando lê cada uma, você pensa: Issacar é um jumento forte. Você pensa: será que eu posso abençoar os meus pastores assim? Com esse tipo de bênção? Você já pensou isso? Ou posso abençoar o meu marido, pastor Prince, com esse tipo de bênção? Porque isso é uma bênção. Confia em mim. Ok, tudo que está aqui é uma bênção. E abençoa a cada um conforme a sua bênção, a todos os 12 filhos. Presta atenção, porque o verso 1 diz o quê? Se ajuntem, eu vou anunciar o que vai acontecer, não com eles pessoalmente, mas com as suas tribos, nos dias vindouros. Ok? Então não vamos olhar para todas as 12, certo? Eu não vou prender vocês aqui, por causa do pouco tempo que eu tenho. Vou falar sobre algumas coisas e mostrar depois o que Deus me mostrou. Amém? Agora, os demais que não estiverem interessados podem desligar o rádio. Nós vamos te pegar no final da mensagem. Certo? É uma jornada.
certo? Ao espaço sideral, traga a roupa apropriada, mas nessa jornada você vai ser abençoado e vai ver Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, quando Jesus falou das coisas que dizem respeito a si mesmo, para os dois, a Bíblia diz que ele começou com Moisés, quer dizer, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E depois, coisas que dizem respeito a si mesmo nos profetas. E os profetas você encontra no meio da sua Bíblia. E depois nós vemos também os Salmos, que na verdade está no meio, ou perto do meio da Bíblia. Jesus não falou dos Salmos, mas mais tarde, no cenáculo, ele falou dos Salmos. O que dizia respeito a si mesmo? É tudo sobre ele. Ele nos ensinou como ensinar a Bíblia no dia da ressurreição. Obviamente, é muito importante para nós sabermos. É que ele nos ensinou a ver coisas que dizem respeito a ele nas Escrituras. Até no Antigo Testamento. Algumas pessoas falam sobre nós que ensinamos a graça, que ensinamos sobre as cartas de Paulo e também sobre o Novo Testamento, mas eu também prego muito sobre o Antigo Testamento. Não é isso? Mesmo não sendo velho. Vamos começar com algumas delas e vamos ver então se tem alguma coisa a ver com o seu espírito, ok? Vamos caminhar nisso, glória a Deus. Vamos ver então a primeira de Gade. Será que é de Gade? Sim, vamos a Gade, ok? Gade era um dos 12 filhos e então... esses são os nomes dos filhos, temos Gade, Azer, mais tarde, Naftali e também José. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Então eu pensei, anos atrás, e isso eu recebi algum tempo atrás pensando nisso. Gade, uma tropa o acometerá, e depois, mas ele a acometerá por fim. Eu pensei, que é isso? O que é isso? Que tipo de bênção é essa? Quando você pensa em Jesus, você chega à conclusão que é a história de Jesus nos evangelhos. Profetizado há 1600 anos antes de Jesus vir. Como um bebê em Belém. Isto foi profetizado. Quando fala de Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. Você se lembra da história do endemoniado gadareno? A Bíblia fala que Jesus conversou com o demônio, e olha bem. Primeiro, Jesus estava no barco, dormindo, indo para o outro lado, a Gadara, porque quando alguém grita do outro lado do lago, em Cafarnaum dava para ouvir. Jesus ouviu, e eu posso pensar nisso como se fosse um filme, algo assim. Eles estavam comendo, eles podiam ouvir, aquele homem gritando, e um homem que ninguém podia amarrar. Ele rompia as cadeias, era violento, tinha poderes sobrenaturais. Ele quebrava as cadeias e ninguém passava por aquela região, mas ele gritava e ele se cortava dia e noite. Ele se cortava e as pessoas fazem isso hoje. De forma diferente, alguns literalmente, outros de outras formas. Ele estava se punindo e a Bíblia diz que ele se cortava e chorava, cortava e chorava, e chorava. E muitos ouviam e balançavam a cabeça e só continuavam a sua vida e aprenderam a aceitar aquilo. Mas não foi assim com Jesus. Olhou com compaixão. E um dia então ele entrou no barco. Foi aí que você vai ler que ele estava dormindo. Ele era 100% homem. Ele veio como um homem 100%. Mas era também 100% Deus. E ele dormiu. Ele tinha curado o dia inteiro, tinha pregado. E ele precisava de descanso. E se levantou uma tempestade. Eu creio que o diabo estava tentando impedir que Jesus chegasse até aquele homem. Jesus acordou e repreendeu a tempestade com uma palavra. Tudo se acalmou e a Bíblia diz que houve uma grande calmaria e os discípulos ficaram com medo de Jesus agora. E então eles chegaram do outro lado, chegaram às margens. E algo interessante é que eu estava lendo isso e vi que quando Jesus encontrou aquele homem, ele foi o único que encontrou com o endemoniado. Onde estavam os demais? Viajaram juntos num barco, certo? Onde será que eles estavam? Do mesmo jeito que os meus pastores hoje, não é verdade? Amém? Quando tem alguém conhecido e é na hora do almoço, eles comem e me deixam falando sozinho. É assim que funciona, não é? Temos que servir a todos, não é verdade? Sim. É o meu trabalho. Então ele foi o único que foi ao encontro do homem, o resto ficou no barco. E aquele homem estava possesso. Ele até quebrava cadeias. Havia algo sobre ele. Ele sabia que Jesus era a resposta. Uma parte dele ainda sabia que Jesus era a única resposta. Tem pessoas hoje que estão presas, mas no fundo do seu coração, se eles forem realmente até a essência de quem eles são de verdade, ouvir o seu coração, vão querer Jesus. Jesus se encontrou com ele e ele caiu aos pés de Jesus. Que ato lindo!
E ele estava possesso. Deus nunca permite o diabo tocar no livre-arbítrio. E ele respondeu a Jesus. E olha só o que aconteceu. Jesus então perguntou: qual é o seu nome? Legião. Certo? Legião era uma tropa. Uma tropa o acometerá. E Jesus falou uma palavra para aqueles demônios. Jesus perguntou o nome deles. Qual o seu nome? Eles responderam: uma legião, que pode ser 4.000 ou 6.000 demônios nele. Como uma legião de soldados. Como na época do Senhor Jesus, as 12 legiões do exército romano, como dizem, que estavam lá na Judéia, eram chamados de legião. Em Jerusalém, 12 legiões. E este grupo era dividido em 6.000 aqui, 6.000 ali. Aqui eram 6.000 demônios num homem. Só uma palavra do mestre. Vão. Eles foram. Saíram, entraram nos porcos e os porcos se mataram. Amém. O lugar ainda está ali, o precipício, onde os porcos pularam dali. Os porcos sabiam mais do que o endemoniado. Tudo bem. Aqui é onde as pessoas gostam de divergir em pensamentos. É por isso que não podemos comer porco, podemos comer bacon. Não. Vamos ficar com a palavra de Deus, ok? Não tem nada a ver com comer bacon, ok? Mas o que nós vemos aqui é que uma legião acometeu este homem, certo? Mas ele a acometerá por fim. E como ele fez isso? Através de Jesus. Então a profecia era sobre Jesus e também sobre os evangelhos, porque fala de todos esses eventos. Isso não é lindo? Vou escrever um livro, Segredo das 12 Tribos, algum dia desse. Amém. Se alguém não copiar isso, mas sabem que o original está aqui. A palavra Gad. Gad. Olha o lugar das tribos ou seus territórios, está tudo marcado aqui quando você olha esse desenho das 12 tribos aqui. Você vê Gad bem ali. Gad quer dizer uma tropa, certo? E Gad sobe até chegar na parte do sul da Galileia. Quando você olha na época de Jesus, chegava até mesmo nas partes do sul do mar da Galileia. E o lugar passou a ser chamado de Gadara. Daí vem o endemoniado de Gadara. Vamos voltar à profecia, certo? É literalmente Gad. Viu isso? Próximo de Azé, o seu pão será gordo e ele dará delícias reais. Olha, isso é algo novo, nunca falei sobre isso. Mas você quer saber sobre o que é isso aqui? Quando ler pão, pão, ou hem em hebraico, que é pão. Amém? Uma das primeiras coisas que fiz quando eu cheguei em casa, não a primeira coisa. Uma das primeiras coisas que eu comi foi o pão daqui, certo? Dia zero seu pão será gordo. Uau, o que será esse pão? E ele dará delícias reais. O que será isso? O que é isso? Mais uma vez, vamos ver o território das tribos e o seu lugar, certo? Vamos ver então onde está essa tribo. A tribo de Azer. Onde está Azer? Lá em cima. Dá para ver Azer? Você vê a cidade de Tiro? T-I-R-O. Você vê Tiro? Algo aconteceu lá no ministério de Jesus, é isso? Nos fala do lugar mais norte onde Jesus foi, que está registrado nos evangelhos, e ali ele viu uma mulher cirofenícia. Ela pedia para Jesus curar a sua filha. Sua filha estava possessa, mas não se esqueça, a vinda de Jesus foi para, não os gentios, mas os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas essa mulher agiu como se fosse judia, ela estava pretendendo, e ninguém pode fazer isso diante de Jesus. Porque eu perguntei ao Senhor muito tempo atrás por que ele odeia a hipocrisia. Ele não odeia os hipócritas. Ele os ama, mas ele odeia a hipocrisia, está claro isso? Amém? Ele fala duro com os hipócritas, até a prostituta quando veio a ele. Ele não falou duro com ela. Mas para hipócrita sim, porque o Senhor disse, quando você pretende ser o que você não é e eu te amo, você não vai sentir, não vai saber. Porque está pretendendo. Mas quando não pretende eu te amo, com todos os seus problemas e pecados, vai sentir meu amor. Amei isso. Posso ouvir um amém, igreja? Essa mulher pretendia. Ela disse, Jesus, filho de Davi, os judeus falavam assim. E Jesus não a respondeu. Uma das poucas vezes que Jesus não respondia. Alguém que estava clamando por um milagre. E Jesus respondeu e disse, não é certo tirar o pão dos filhos. Pão de Azer. No mesmo lugar.
e dar aos cachorrinhos. Ele usou o diminutivo de cachorros. E os judeus chamavam gentios de cachorros naqueles dias. Jesus usou um termo muito bonito. Cachorrinhos, que são amados numa casa. Porque ela era gentia. E ela então pôde dizer, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. E o Senhor disse, mulher, foi um teste. Mas não era a época de receber. Mas a sua fé mudou o tempo, porque a salvação é para todos, para judeus e gentios. O que é hoje. Amém? Amém. Você está ouvindo? Então, Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. Seja conforme a tua palavra. Ela voltou, a filha estava curada. Aconteceu em Azer. No território de Azer. Agora entendemos, o seu pão será gordo e ele dará delícias reais. Isso é chamado de cura. Ela procurava cura, certo? Jesus falou, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque naquela época era só para os judeus, mas agora é para todo mundo. Agora que Jesus morreu e ressuscitou, é para todo mundo. Você não acha que esse Salvador te ama tanto? Ele nunca cansa, como o pastor Prince, de ministrar, mas continua ministrando cansado. E depois que ele ministrou, parecia que ele tinha renovado as suas forças. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Uau! Você não ama Jesus? Ele era um ramo frutífero. Mesmo cansado, junto à fonte, essa foi a profecia. A idade que Jacó tinha dado a José. E olha aqui, foi a única vez que José, o patriarca, foi mencionado em todos os 4 evangelhos. Em todos os evangelhos. Só é mencionado aqui, sobre José. No evangelho de João, você vê José sendo mencionado só uma vez. E é aqui. Agora, os outros Josés, como José de Arimateia, não era o patriarca. A idade que Jacó tinha dado a José. Ok? Jesus é o José celestial. Aleluia! E ele espera pela geração de Benjamim, mas essa é uma outra mensagem. Ok, glória a Deus. Vamos voltar ao texto e, finalmente, eu vou falar para você a última parte. Ok, não temos tempo para as 12 tribos. Paramos em José, certo? Agora, há uma que eu quero terminar com ela, que fala de um jumento. Esse nome que você dá para o seu marido, vou falar sobre isso. Certo, Issacar. Diga Issacar. Verso 14. Issacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. Ele viu que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. E abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Aqui fala, na verdade, de escravos. Certo? A primeira parte, na verdade, é boa. Viu que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. Então eu perguntei ao Senhor isso. O que é isso? Um jumento de fortes ossos? Fiquei curioso, sabe? Eu não conseguia entender, os comentários não ajudaram, não falaram nada. E olha bem, essa tribo, a tribo de Issacar, tinha conhecimento sobre tempo e estações. O que Israel tinha que fazer? O que estava no meu coração? Nesta viagem a Israel, antes de ir para essa viagem, eu senti que Deus colocou alguns lugares no meu coração. E eu quis ir vê-los. Certo? E um deles foi a cidade de Naim. E Naim era chamada Naim, mas hoje é Nim. Na Bíblia se chama Naim porque em hebraico se pronuncia Naim, que termina com M. Certo? Então, Naim, esta cidade, foi a cidade que eu queria ver, porque Jesus se encontrou com 2 procissões. Uma multidão que o seguia e uma multidão que seguia um sepultamento e se encontraram nos portões de Naim. Vamos ler essa história. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. Naim quer dizer agradável. Daí vem aquele nome que nós conhecemos, Noemi. Noemi, certo? Agradável ou bonita. Tem esses significados. Agradável, bonita. Mas neste lugar agradável, nessa terra agradável que Deus fez para o homem comer todos os frutos, era agradável aos olhos. Um lugar bonito, era muito bom. Tudo era muito bom, mas o homem estragou tudo, pecando contra Deus. Então é uma figura do mundo, Naim, onde a morte chegou. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, e isso não acontecia sempre. Era uma época especial, isso aconteceu no dia depois. Dia depois do quê? Nada na Bíblia é insignificante. No dia seguinte, quando diz aqui, dia seguinte, depois que ele fez muitos milagres, que terminou com o centurião
de Cafarnaum, lembra disso? Depois que o servo do centurião foi curado, nos diz no dia seguinte. Ele estava em Cafarnaum no dia anterior. De Cafarnaum até Naim é mais ou menos 25 milhas. Era caminhar um dia naquela época. Caminho de um dia. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, aqueles que viram os milagres, o seguiram. E Jesus saiu de Cafarnaum até chegar em Naim. Quando eles chegaram, depois que caminharam um dia, chegaram à tarde. Por causa do tempo que eles demoraram para chegar em Naim. E naquela época, na época de Jesus, o sepultamento judeu acontecia sempre à tarde. Eles sepultavam sempre à tarde. Então imagina isso. Eles carregando aquele corpo, saindo da cidade, porque não podia enterrar na cidade. Era sempre fora da cidade, certo? Por causa de impureza religiosa. Então levaram o corpo fora da cidade. Estavam saindo e Jesus veio com esta multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, amo isso, o unigênito filho, viu o corpo morto do filho único de sua mãe. E a mãe era uma viúva, não tinha marido. Seu único filho morreu e o marido tinha morrido faz tempo. Então agora ela não tinha ninguém para cuidar dela. Naquela época não tinha organizações e um sistema para cuidar dela. E a Bíblia diz, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Uma grande multidão ali, outra grande multidão lá. Esses dois grupos se encontraram. Qual dos dois vai ceder? Tradicionalmente, quando você vê, e os judeus também faziam isso, quando viam um sepultamento, vindo na sua direção, você tinha que segui-lo, até chegar no cemitério. Esta era a tradição naqueles dias. Eu estudei isso. Era o costume daqueles dias. Mas quando aquela procissão do funeral encontrou o Senhor da vida, com uma grande multidão, eles pararam, olha o próximo verso. E vendo-a o Senhor a viu, e é a primeira vez no Evangelho de Lucas que usa a palavra Senhor. Porque ele tem autoridade sobre a morte e a vida. Ele é o soberano, ele é Deus. Ok? A morte e a vida se encontraram. Quem vai ceder? A morte se prostrou para a vida. É a primeira vez que essa palavra é usada, o Senhor, no Evangelho de Lucas. E que em grego é a palavra Kyrios, mas no hebraico é a palavra Adonai. But I believe, don't forget, Lord is also Yahweh. So the phrase is used. Aqui, e ele disse, não chore, eu amo isso. A primeira coisa que fez antes de fazer o milagre, falou para ela, não chores. Não é somente sobre o milagre, mas a pessoa por completo, corpo, alma e espírito. Disse, não chores. A primeira coisa que Jesus fez depois que ressuscitou, como eu disse, foi enxugar as lágrimas dos olhos de uma mulher, Maria Madalena. Primeira coisa. Na verdade, ele estava a caminho ao trono de Deus para espargir o sangue, quando ouviu o choro e parou. Certo? A primeira vez que o choro é mencionado no Antigo Testamento foram as lágrimas de Agar sobre o seu filho. E um anjo apareceu a ela e disse, não chores. Deus ouviu a voz do garoto e deu a ela uma linda palavra. Primeira menção de lágrimas. Primeira menção de lágrimas no Novo Testamento é sobre Raquel chorando pelos seus filhos em Belém por causa da matança dos bebês. Então, quando filhos e mães choram, Deus escuta. Talvez você até mesmo perdeu alguém que você ama muito. Eu te digo uma coisa, o autor da morte e da vida ressuscitou o seu filho da morte. Ele está mais vivo do que você. Ele está agora num lugar onde ele está muito mais vivo do que você. Nós cremos na palavra de Deus, nós sabemos que é verdade, Deus falou isso. Amém, a vida aqui é temporária. Nós estamos acostumados a viver neste corpo. Fazemos tudo neste corpo, vivemos neste corpo, mas este corpo é temporário. Quando Jesus voltar, não vamos morrer e não vamos ficar com este corpo. Este corpo tem medo de altura. Tem medo de altura. Vamos ter um novo corpo transformado e depois vamos nos unir com os nossos amados num lugar perfeito de alegria. Amém? Enquanto estamos aqui, vamos ter saudade. Enquanto estamos aqui, vamos sentir isso. Mas essa saudade não vai ser eterna. Vamos estar juntos. Amém? E a Bíblia então diz, e chegando se tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Olha, a tradição dos judeus não permitia tocar o caixão ou um defunto.
Jesus é maior do que a lei. Amém? Ele sabia que a razão da lei era ajudar as pessoas a não serem contaminadas, mas ele é maior do que a contaminação. Ela não pode tocá-lo. Na verdade, a contaminação tem que sair. Ele tocou o esquife e disse, jovem, e os que o levavam, a Bíblia diz que pararam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Nós acabamos de ler que eles estavam carregando um defunto. E esse defunto, na verdade, era um jovem. A palavra usada é para jovem ou um adolescente. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Olha, em hebraico, kumá. Não sei se ele gritou, mas eu acho que sim. Não disse que ele gritou. Disse que ele disse. Eu gritei. Mas ele disse, kumá. E ele abriu seus olhos. E o que fora, defunto, assentou-se e começou a falar. Uau! Não só se assentou, mas falou. Mamãe. E entregou-o à sua mãe. Ele o entregou à sua mãe. Ele não disse, agora que eu te ressuscitei, siga-me. Ele não faz isso. Ele não fazia milagres e dizia, siga-me. Mas para aqueles que ele disse, siga-me, são aqueles que ele escolheu. Ele não usa o milagre para te dar uma razão para servi-lo. Ele o entregou à sua mãe. Olha, essa é a cidade de Naim. Quando eu fui à cidade de Naim, nós passamos com um ônibus, com os pastores, eu disse, eu vou a Naim, e então meu guia apontou para uma cidade que é chamada de Sunem. A cidade de Sunem, no Antigo Testamento, é de onde veio aquela mulher sunamita. E essa mulher sunamita, a Bíblia nos fala que ela conheceu o profeta Eliseu. Ele passava por ali, ela viu que ele era um homem de Deus, e essa mulher tinha muito caráter. A Bíblia diz que ela era uma boa mulher. Ela disse ao marido, eu quero construir para ele um quarto para que todas as vezes que ele passar por aqui, ele possa descansar. Certo? E um dia, Eliseu disse, o que tu queres que eu faça? Certo? E o servo respondeu, essa mulher não tem nenhuma criança. Eles não têm filhos. E Eliseu disse, dentro de um ano, você vai ter um filho. Você conhece a história. O filho nasceu, certo? E aquele menino estava no campo com seus pais. E ele ficou desidratado com o pai, alguma coisa desse tipo. E disse, minha cabeça dói. Então o levaram a sua mãe para casa. E a mãe o segurou até que morreu. Eliseu não estava por ali, Eliseu estava no Monte Carmelo. E se você olhar de Naim até o Carmelo, você vai ver o vale de Gisrael, e não tem ali nenhum morro, é somente um vale plano. E ela teve que ir até lá, certo? Pela noite, depois ela tinha que voltar, provavelmente de manhã, ou mais ou menos quando o dia estava amanhecendo. E a Bíblia diz, então, que o homem de Deus a viu, e Eliseu, o profeta, disse, como está sua família, o seu filho? E ela disse, Shalom. Isso é incrível. Ela disse, Shalom, está bem, a sua Bíblia diz, está bem. De onde vem aquele hino, certo? Aquele hino que diz, sou feliz, mas ali, no original, a palavra usada em hebraico é Shalom. Mas Eliseu sabia que não. Então ele disse a Geazi, o servo, pega o meu cajado e vai na minha frente, certo? E ela disse, não. Ela não queria que Geazi, o servo, fosse, mas que ele fosse com ela. Então, Eliseu foi com ela. Geazi chegou primeiro, tocou no garoto com o cajado e nada aconteceu. Então, Eliseu orou ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus não orava quando fazia milagres. Eliseu teve que orar. Sabe por quê? Ele teve que orar para Jesus. Orou ao Senhor. O Senhor mesmo está aqui. Entendeu essa comparação? E eu descobri uma coisa. Quando estávamos a caminho de Naim, eu falei com os pastores. Vocês viram que Naim está do lado oposto de Sunem? Deus colocou as duas cidades em direções opostas. E olha bem que a montanha que os separa é chamada Monte Moré. No começo deste ano eu falei sobre a chuva seródia, que são as últimas chuvas chamadas de Moré. Mas Moré também é usado para professor. Se hoje você for a Israel, eles vão dizer Shalom Moré. Nas escolas as crianças vão dizer para o professor assim, Shalom Moré, professor. Há um monte chamado Moré, mestre, ou chuva seródia, e daqui deste lado tem Sunem, e do outro lado Naim. Eu fiz uma pesquisa para ajudar vocês. Olha bem, você vê Givat HaMoré? Ali está o monte. De Moré, você vê a palavra Moré? Givat é monte. Ha é do Moré. Monte do Moré. Ok? E você vê Naim, que hoje é a cidade
Nim, que era Naim. A chamam de Nim. Você viu a cidade ali? E nós fomos ali com todos os pastores. Foi minha primeira vez lá. Do outro lado está Sunem, onde Eliseu ressuscitou o menino. Em Naim, Jesus ressuscitou o filho único de uma viúva dos mortos. Em Sunem, Eliseu orou e o Senhor ressuscitou um filho único, também dos mortos. Mas olha, foi colocado aqui para a nossa instrução. Moré quer dizer professor, não é verdade? Moré quer dizer ensinamento. É uma comparação. Eliseu, seu nome quer dizer meu Deus salva. Yeshua quer dizer Yahvé salva. Eli é Elohim salva. Yeshua é Yahvé salva. Elohim pode ser um Deus longe, mas Yahvé é um Deus perto. O Deus das alianças. Está ouvindo, igreja? Uma outra coisa que eu falei agora. Quando, olha, preste atenção nisso. Tem uma declaração nessa passagem. Ele orou, ele andou de um lado para o outro, ele ficou estressado, orando, ele se colocou sobre o garoto, ele orou sobre o garoto e depois se levantou de novo. O garoto só ficou um pouco quente. Ele acabou ressuscitando o garoto, mas com muito esforço. Mas com o Senhor, só uma palavra. Kumá. E ele se levantou. Comparado com o exercício de Eliseu. Está ouvindo, igreja? E outra coisa, o final. Não perca isso. Jesus e Eliseu. Eliseu falou para a mãe, toma o teu filho. Como se dissesse, ei, viu? Eu o ressuscitei. Agora toma o teu filho. Jesus pegou o garoto e o entregou à sua mãe. Com Jesus, ele entregou o menino à sua mãe. A última frase. De todo jeito, ele é maior até mesmo que Eliseu. De forma tal que as pessoas disseram. No verso 16, a Bíblia diz: e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou seu povo e correu dele essa fama por toda a Judéia. Agora eu entendo por que falaram um grande profeta. Porque logo depois daquele monte do outro lado, um grande profeta viveu entre eles, chamado Eliseu, que ressuscitou o menino. E chamaram Jesus de grande profeta. Mas sabemos que ele é mais do que isso. Aleluia. Tiramos essa foto bem de longe, de Sunem. Chegamos mais perto? Ok. Aqui está a cidade, logo ali embaixo. Uma cidade pequena. E este é o Monte de Moré. E do outro lado é Naim. Ah! O que isso tem a ver com a última profecia? Ok, vamos terminar com isso. Vamos à profecia de Issacar, o jumento forte, não esqueça. Eu não esqueci do jumento, eu olho para baixo e me lembro disso. E do outro lado também me lembro. Então eu não me esqueço dele. Estou brincando. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Não é bem traduzido. Na verdade, não é fardos. Alguém traduziu assim. Issacar é um jumento de fortes ossos, de repouso entre rebanhos de ovelhas. Tem até o número 2, certo? Ou seja, na verdade, 2 rebanhos. A palavra fardo não existe, está errado. Mas sim rebanhos de ovelhas. Então, o território de Issacar, olha bem aqui, Issacar. Viu Issacar? Ali, Issacar é onde Naim, Sunem e Moré estão. Se olhar para o mapa geográfico que às vezes tem na Bíblia, geralmente na área de Issacar, você vê o Monte Moré. Então, Monte Moré é como um jumento deitado entre 2 lugares. E a Bíblia chama de lugar de repouso. Um lugar de morte, um lugar de tragédia, se tornou lugar de vitória e lugar de repouso. E sabe o que quer dizer Sunem? Sunem, lugar de descanso duplo. Duplo, está falando isso nessa profecia? E olha bem, oh meu Deus! Uma outra parte da bênção das 12 tribos encaixa ali. E se alguém começar a pregar sobre isso, você sabe quem falou primeiro. E aqui temos revelação da parte de Deus, é como um pão fresco. Você gosta do cheiro do pão fresco? Aqui tem pão fresco, você não se alegra com isso? Ok, vamos terminar então com essa profecia? Ok, aqui diz: e viu que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa,
Essa palavra, você se lembra dela? É a palavra Naim, literalmente, o nome daquela cidade. Onde você vê aquela cidade na região de Issacar. E ele viu que o repouso era bom, Naim, é como o Espírito Santo na boca de Jacó, profetizando que 1.600 anos depois disso, Jesus, o Filho de Deus, viria, o seu Filho único, e ressuscitaria, o Filho único de uma viúva, dos mortos, num lugar chamado Naim. E ele viu que o lugar, aquele lugar, era a cidade de Naim. Baixou os ombros à carga, e a carga aqui é o esquife, e sujeitou-se ao trabalho e serviu. Sabe por quê? Por causa do pecado do homem, a morte entrou, e somos escravos disso. Ninguém está livre. Jesus veio nos encontrar perto do portão, porque Jesus uma vez falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso quer dizer que uma das portas mais fortes é a morte. O reino de terror prostrou-se diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o príncipe da vida. E amigo, se você é um crente, não tenha medo. Se Jesus tardar e não voltar daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar vivo. Mas olha, não tememos a morte, pois somos crentes. E a Bíblia nem chama a morte para o crente de morte, mas sim o sono. E vamos acordar lá. Amém. Você está me ouvindo? Eu amo isso. Você não ama a palavra de Deus? Como o pecado do homem fez com que todos nós virássemos escravos. É assim que o mundo está, caminhando para a morte. Jesus acabou com tudo isso e nos direcionou para a vida. E agora uma multidão seguia Jesus. E olha, no final de tudo, eu creio que se fizer um filme de tudo que aconteceu, Jesus, o jovem, andando com a sua mãe, e agora só tem uma grande multidão. Dê a glória a Jesus. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos neste lugar, glorificado seja o nome de Jesus, amigo. Se você está aqui hoje e não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te dar essa oportunidade maravilhosa agora de confiar em Jesus Cristo e crer no Senhor Jesus Cristo, e tu serás salvo. Se confessares com a boca que Jesus é o Senhor, crendo no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem talvez e nem se. A vida é curta demais para perder esta coisa que é a mais importante de todas. Amigo, não perca essa oportunidade. Você é salvo? Ou você está como aquele homem que me encontrou apesar de ir para a igreja? Essa igreja, outra igreja, ele me disse que frequenta muitas igrejas, mas não tem certeza da salvação. Ele não sabe. Ele me disse que já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas perguntei sobre o Evangelho e ele não sabe. Ele me disse que lê o Sermão da Montanha todos os dias. Quando eu perguntei quais são as boas novas, ele disse que não sabe. Ele sabia uma parte, mas não era o suficiente para ele ter aquela paz de coração e ter a consciência tranquila para com Deus. Amigo, Deus te ama. E ele enviou o seu filho, aquele Jesus, maior do que Eliseu. Eliseu com muito esforço. Jesus com tranquilidade. Esse Jesus que pagou o preço dos nossos pecados quer ser o seu amigo, quer ser o seu salvador, quer ser o seu pastor. Mas antes de fazer isso, ele teve que ir à cruz. Ele que não conheceu o pecado, não cometeu nenhum pecado. Naquela cruz, entregou a sua vida. Ninguém podia tirar a sua vida, mas ele entregou a sua vida. E permitiu que eles o crucificassem. Por quê? Porque ele sabia que era parte do plano de Deus para nos salvar. Porque naquela cruz Jesus tomou os nossos pecados. Deus pegou os seus pecados e colocou-os em Jesus. Ele pegou os meus pecados e colocou em Cristo. Ele foi condenado no meu lugar. E no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos como um testemunho, como um recibo divino, de que a sua obra foi aceita e nenhum pecado deixado para trás. Todos os requisitos da parte de Deus cumpridos, totalmente, na cruz de Jesus Cristo. Por isso Deus o ressuscitou dos mortos como testemunho disso.
Você tem que saber disso, amigo. Seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele disse: seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Você crê nisso? Então faça essa oração comigo agora. Diga: Pai Celestial, eu creio que Tu me amas. E Tu me amas antes de eu Te conhecer. Tu enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, tomar os meus pecados e pagar o seu preço. Ele se tornou pecado naquela cruz para que eu me torne a justiça de Deus nele. Ele foi amaldiçoado para que eu seja abençoado. Ele foi abandonado para que eu tenha a Tua presença constante. Obrigado porque o Senhor o ressuscitou como um testemunho de que o que Ele fez foi totalmente aceito e os meus pecados já foram perdoados. Não tem nada entre eu e o Senhor. Deus Pai, Tu não és um Deus de longe, Tu és meu Pai. Meu Pai Celestial, eu Te amo, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Em nome de Jesus, eu confesso, Jesus Cristo é meu Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Você fez essa oração, você é filho de Deus. Não duvide. Não seja como aquele homem, não duvide. Você agora é salvo. Se o seu coração parar, e não vai parar em nome de Jesus, é uma ilustração. Se parar de bater, você vai para o céu. Vai acordar mais vivo. Ok, mas não vá ainda. Ok, não vá para o céu ainda. Temos obra para fazer aqui, amém? Fiquem em pé. Quero te liberar com essa bênção. Levante as suas mãos neste lugar. Pai Celestial, não menosprezamos a Tua proteção. Pai, nós sabemos que Tu prometeste que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Te agradecemos, Pai, porque dardos podem voar de dia e todo tipo de tragédia pode chegar à noite, mas não seremos atingidos e não chegará à nossa tenda. E durante essa semana aconteça o que diz na Tua palavra. No Salmo 91, guarda o Teu povo, nos proteja de todo perigo, todo mal e dos poderes das trevas. Pai, que possamos viver uma vida olhando para Jesus, buscando a Ele, querendo mais e mais e mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. E todo o povo diga: amém. Amo vocês. Estão liberados. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.